Hoje a gente vai começar a falar sobre alguns aspectos da criação dessas abelhas sem-ferrão. Na aula de hoje, a gente vai estudar sobre os objetivos da meliponicultura, por que a gente cria abelha sem-ferrão, ou por que você quer começar a criar abelha sem-ferrão, como escolher as espécies para a criação, como adquirir colônias para a criação, quais são os tipos de caixa de criação que existem e o que são meliponários, tá? Com relação aos objetivos da meliponicultura, pessoal, a gente cria por algum motivo, né? Por hobby, há quem crie por hobby, mas mesmo quem cria por hobby, ele quer algum produto, tá? Então, todo produtor, ele tem algum objetivo com aquela produção. E dentro da meliponicultura, não é diferente, a gente pode ter produtos que são diretos da produção dessas abelhas ou são produtos indiretos da produção de você estar criando essas abelhas. Tá? Com produtos diretos, o mais conhecido é o mel. Tá? Quando você fala em abelha, você pensa em mel. Tá? Mas não existe só esse tipo de produto que as abelhas fornecem. Elas podem fornecer, por exemplo, outras colônias. Tá? Pelo processo de divisão de colônias, é possível ter colônias para comercialização, né? Ou mesmo para aumentar a produção própria, né? Uma produção não comercial. Então, quem cria abelha sem ferrão, é muito difícil você ter alguém que cria abelha sem ferrão, a menos que ela more num espaço muito diminuto, no meio da cidade, mas geralmente quem tem uma caixa tem duas, tem três, né? E, se possível, fazendo a divisão das suas próprias colônias. Tá? Então, a produção de colônias é um produto direto da meliponicultura, uma vez que, naturalmente, essas abelhas elas se multiplicam, elas enxameiam, ela cria novas colônias, né? A partir do momento que ela está forte, a partir do momento que existe bastante alimento disponível para ela, que é um tópico que a gente viu na aula anterior. Há também a questão do pólen, né? Como a gente estudou na semana passada, essas abelhas elas produzem potes de mel e potes de pólen. Elas separam esse alimento em potes diferentes, né? O mel depositado em um pote e os pólens em outro. E para a conservação desse pólen, pessoal, essas abelhas elas secretam enzimas desse pólen, tá? E esse pólen ele é rico em proteína. Então, existe o aproveitamento comercial desse pólen como suplemento nutricional, tá? Como produto de dietas, como produtos para alimentação, nutracêuticos. Tá? Então, é um outro produto que pode ser explorado comercialmente aí através da produção das abelhas sem ferrão. O cerumen, né? E o própolis, bastante fácil de entender isso daí. O própolis ele tem propriedades bacterianas, bactericidas, tá? Ele pode ser utilizado como um medicamento natural. Né? Tanto o cerume como o própolis podem ser utilizados na produção de soluções atrativas, né, de feromônios para a captura de abelhas sem ferrão na natureza. E, naturalmente, se você fizer uma pesquisa aí em sites especializados de compra e venda, né, marketplaces, ou então em sites especializados de meliponicultura, você vai achar lá soluções atrativas para serem vendidas, tá? Então, o cerume e o própolis, eles também têm esse aproveitamento aí para comercialização de soluções já preparadas para captura de chames de abelhas sem ferrão na natureza. Como produtos indiretos, a gente consegue ver a polinização. Tá? A gente viu na semana passada que as abelhas sem ferrão, elas são aqui na região tropical, né? As abelhas nativas, elas são responsáveis pela maior parte da polinização que ocorre na natureza, tá? De muitas espécies de interesse comercial, tá? De espécies agrícolas. E, interessantemente, caso vocês não saibam, existe até um comércio de aluguel de caixas para polinização de culturas. Então, o produtor ele vai ao meliponário, ele aluga algumas caixas, coloca lá no meio da sua plantação, do seu pomar, para que aquelas abelhas elas polinizem, tá? Aquelas espécies frutíferas, aquelas espécies agrícolas. Então, existe um comércio de aluguel de caixas de abelhas sem ferrão para que elas façam a polinização. Terminou o período de polinização, elas retornam para o seu meliponário, né, para quem alugou.
Como produtos indiretos também a gente pode ter ações educativas, uma vez que algumas espécies de abelhas sem ferrão elas estão em extinção, em processo de extinção, e existe hoje todo um processo educativo, tá, para explicar o que são abelhas sem ferrão, porque as abelhas sem ferrão de 2020 para cá, elas, por conta de celebridades, elas se tornaram uma moda, né? Elas se tornaram um hobby assim que explodiu. E existe um processo todo educativo, né, para manutenção dessas espécies na natureza, para manutenção do ecossistema. Então, isso gera aí um processo de educação ambiental também. Turismo, tá? Paisagismo, são todos produtos indiretos. Então, vocês podem ver aqui, pessoal, nessa figura de baixo, os potes de pólen, tá? Lembrando que o pólen é separado do mel. Isso aqui é comercializado, viu? Esse daqui ele é utilizado em lojas de produtos nutritivos, tá? Porque é uma fonte de proteína para a abelha, mas também pode ser utilizada pelo ser humano. E a polinização, como eu comentei com vocês, né, que existe até o aluguel de caixas para polinização de pomares, de algumas espécies agrícolas que dependem dessa polinização por insetos, por abelhas também, para fazer, né, a sua reprodução, né, e dar os seus frutos. Pessoal, com relação à escolha das espécies, até aqui tudo bem, né? Com relação a produtos diretos e indiretos, tudo certo? Sim, tudo bem. Beleza. Com relação à escolha das espécies, tá, a gente tem que levar em consideração a legislação atual. Então, fazendo uma pesquisa na internet, né, existe uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, foi lançada agora em 2020, tem um pouco mais de um ano essa resolução, que é a 496 de 2020, e ela estabelece, né, a atividade, ela dá diretrizes para a atividade da meliponicultura. No seu artigo 7º, ela diz assim, ó, a criação de abelhas nativas sem ferrão será restrita à região de ocorrência natural das espécies. O que isso quer dizer, pessoal? Então, assim, você vê no YouTube uma espécie assim que dá de abelha sem ferrão que dá uma excelente produção de mel, só que ela ocorre lá em São Paulo, ela não ocorre na região norte. Você fica tão interessado porque estão falando tão bem dela que não, eu vou achar um site na internet que me venda essas abelhas. Não pode. Você não pode introduzir abelhas nativas sem ferrão que não são nativas da região de ocorrência natural dessa espécie. Então, se essa espécie ela não ocorre, por exemplo, na região norte, ou se essa espécie ela não ocorre no estado do Pará, que é o estado em que nós estamos, ela não pode ser introduzida a menos, tá? Parágrafo único aqui, ó. A criação de espécies de abelhas nativas sem ferrão fora da região de sua ocorrência natural poderá, tá? Poderá, pode ser que sim, pode ser que não. Poderá ser autorizada pelo órgão ambiental competente, tá? Segundo análise de risco. Então, na verdade, você solicita, tá, essa autorização ao órgão ambiental competente da sua região, do seu estado, e aí ele vai analisar qual é a espécie, tal espécie, o que, é que nós sabemos sobre ela. Isso. É possível ser introduzida na região? Sim, então, autorizado. Não, então, não é possível. Tá? Então, a regra maior é, se aquela espécie ela não ocorre na região onde você está criando, onde você pretende criar, não pode introduzir, a menos que o órgão ambiental competente autorize. Por que isso é importante, pessoal? É porque se não houver esse controle, você vai estar inserindo espécies que, mesmo que ocorram no território brasileiro, mas que não ocorrem em todo o continente, né, todas as regiões do Brasil, aquela espécie, por mais que ela seja natural do país, ela pode ser uma invasora em determinada região. Tá? E ela pode causar, sim, problemas, dependendo do hábito dela, da biologia dela. Ela pode competir com outras abelhas, né? Se for uma espécie aí que seja voraz na coleta do pólen, ela pode deixar outras abelhas sem alimento. Então, existe todo esse risco. Então, somente introduzir, nunca introduzir espécies que não sejam nativas daquela região, e não entendo região como norte, sul, sudeste, entendo região também como ocorre no estado do Amazonas, mas não ocorre no Pará. Então,
se você trouxer uma abelha que ocorre no estado do Amazonas, mas não ocorre no estado do Pará, ela se torna, sim, invasora. Tá? Então, não entendo região apenas unicamente como as regiões geográficas que a gente tem norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Tá? Até mesmo dentro de um estado tão vasto como o Pará, você pode ter abelhas que ocorram ali só no sul do Pará. E aí você querer introduzir ela aqui na região do Marajó, ela pode sim ser uma espécie invasora. Então sempre está ligado nessa questão de buscar saber quais são as abelhas que ocorrem na sua região de interesse de criação. Para facilitar isso, né, eu fiz essa lista aqui, que na verdade ela é adaptada de um material que eu estou usando, que ela coloca aqui na região norte algumas espécies que são comuns. E observe que todas essas espécies aqui, ó, jandaíra preta, uruçu cinzenta, otiúba, uruçu boca de renda, jandaíra amarela, canudo, elas são espécies que ocorrem no Pará. Tá? Então, o Pará está marcado aqui em todas elas. Tá? Então, são abelhas bastante comuns, tá? Nas criações, e que elas ocorrem no Pará. Então, elas podem ser utilizadas tranquilamente. Quando eu falo de Scatotrigona sp, eu estou falando de um trigoniforme, tá? Aqueles tipos de abelhas que são menores que as urussus, tá? Que são meliponiformes, aquelas abelhas maiores. E esses Scatotrigona sp quer dizer que existem diversas espécies de Scatotrigona. Tá? Esse é o gênero Scatotrigona. Então, eu vou ter aí diversas espécies de abelhas dentro desse gênero, tá bom? Então, são popularmente chamados de canudo, mas são várias abelhas diferentes. Beleza, então eu já sei que existem benefícios, né? Eu tenho que ter um objetivo para criar essas abelhas, seja só por hobby, seja por um tino comercial mesmo. Eu tenho que saber as espécies que eu posso criar na minha região e como é que eu adquiro. Bom, a mesma resolução que a gente estava tratando ainda agora, né, a resolução com o número 496 de 2020, no seu artigo 6º, né, que é o artigo anterior que a gente leu no slide passado, ele define 4 maneiras pelas quais eu posso adquirir essa colônia. A primeira maneira é apanha na natureza por meio de recipiente isca. Tá? Então, aquilo que nós aprendemos na aula prática, fazer o recipiente isca, fazer a apanha na natureza desses enxameamentos, né? Não é da colônia que está lá na natureza, mas é do processo de enxameamento dela, de enxameação. Eu coloquei a isca lá na natureza com o feromônio, e aí eu fiz a captura de uma colônia nova, uma colônia filha, tá? Uma colônia que se dividiu. Então, eu não estou retirando ela da natureza. Eu não estou tirando a colônia originalmente de um tronco de árvore, ou então da terra, de um copizeiro, não. Eu capturei um enxame, né, que estava ali no processo de enxameação, e que construí uma colônia nesse meu recipiente isca. É uma das formas, tá? É uma das formas possíveis. A outra é a aquisição de meliponário devidamente autorizado, tá? Então, eu posso comprar colônias já feitas dentro de caixas bonitinho de meliponário autorizado. Eu posso adquirir essas colônias, tá? E essas formas aqui, elas não são tão acessíveis assim, tá? Para quem quer produzir, porque é a questão do depósito pelo órgão ambiental competente. Isso ocorre de maneira legal, de maneira judicial, né? Houve uma apreensão, algo que não estava um meliponário ou um produtor que não estava devidamente legalizado, e aí o órgão ambiental faz a apreensão desse material e coloca sob os cuidados de uma pessoa chamada de fiel depositário. Tá? Então, essa pessoa ela não é dona daquela colônia, ela é apenas alguém que está tutoriando, está cuidando para a autoridade legal daquela colônia que foi capturada, às vezes, de maneira ilegal, ou que não estava regularizado o meliponário. Então, existe essa questão também. Não é a maneira mais comum de você obter, e mesmo que você obtenha dessa forma, existe toda uma restrição legal aí para a utilização dela, tá? Então, é uma outra forma, mas que não é a forma mais convencional de você adquirir se você tiver
finalidade comercial. E uma outra forma é o resgate de colônias desde que autorizado. Como assim resgate de colônias? Você vai fazer ali um desmatamento e vai fazer uma queima de uma área e lá tem uma colônia de abelhas. Você não pode, né, legalmente retirar aquela abelha do local que ela está, né, tirá-la do tronco. Mas no caso em que você tem autorização para desmatar aquela área, para queimar aquela área e você vai inevitavelmente atingir essa colônia de abelha, você pode fazer o resgate autorizado pelo órgão ambiental e colocar numa caixa. Tá bom? É um resgate de colônia, isso é autorizado pelo órgão ambiental. Então, são as maneiras pelas quais você pode obter. Quais são os interessantes para quem quer ter a sua meliponicultura por hobby ou comercial? São os dois primeiros, tá? Este aqui, apanha na natureza por meio de recipiente isca, que é o comum, tradicional, e a compra, tá? Em meliponário autorizado. O que é um meliponário autorizado, gente? Entenda uma coisa. A legislação, ela diz o seguinte: o produtor rural, né, o meliponicultor, ele pode até ter 49 caixas de abelhas sem ferrão, sem que ele precise de autorização do órgão ambiental. Tá? Ele pode ter 49 caixas de abelhas sem ferrão, sem precisar pedir autorização para o IBAMA ou qualquer outro órgão ambiental ali da sua região. Qual é o porém disso? É que ele não pode comercializar os produtos dessa criação. É apenas para uso pessoal, para consumo pessoal. Tá? A partir do momento que ele tem 50 caixas, ele tem algumas possibilidades, mas alguns deveres também. Com 50 caixas, por mais que ele não comercialize a produção dele de mel, de pólen, que ele não alugue caixa, seja apenas para ali colocar no pomar dele, né, que o objetivo dele é o pomar, a polinização do pomar que ele tenha lá, ele tem que registrar essa criação de abelhas sem ferrão no órgão ambiental da região dele. Ah, mas eu não vou vender nada, eu não vou comercializar nada. Tem que registrar. Até 49 caixas não precisa de registro. Para 50 caixas, precisa de registro, ainda que não tenha finalidade comercial. Ah, então, ele tem que ter esse registro. A partir de 50 caixas, ele não tem 50 caixas, ele tem 49, mas ele quer comercializar os produtos dessa meliponicultura. Ele quer comercializar mel, ele quer comercializar pólen, ele quer levar caixa. Então, nesse caso, ele precisa pedir autorização. Tá? Ele precisa estar regularizado junto ao órgão ambiental da região dele. Tá? Mesmo que seja 49 ou menos caixas que ele tem. Ele só pode comercializar se ele registrar, tá? Se ele regularizar. Vocês entenderam até aqui? Entendido. Professor, por que 49 não poderia ser, por exemplo, um outro número? Tecnicamente falando, o que a legislação entende? Que a partir de 50 caixas, ele já não é mais um pequeno produtor. Ele é um médio produtor. Então, de médio para grande produtor, ele precisa de regularização no órgão ambiental. Até 49 caixas, legalmente, ele é considerado um pequeno produtor. Entendeu? Ah, entendi. Então, o pequeno produtor ele não precisa de registro, a menos que esse pequeno produtor queira comercializar. Então, aí a quantidade de caixas não interessa. Para comercializar qualquer tipo de produto da meliponicultura, tem que ter registro. E como já falado, né? A aquisição de colônias pelas iscas PET, como a gente já treinou a fazer ela semana passada, tá? E aí o objetivo é que, né, essa isca bem feita, impregnada de feromônio, ela traia um enxame, né, de abelhas sem ferrões no momento em que a colônia mãe estiver se multiplicando, tá? Essa isca ela tem que ser colocada ali em locais sombreados, em locais que imitem, né, o local onde vai ser, onde naturalmente um enxame ele se depositaria, que são principalmente ocos de árvores, né, com cavidades numa árvore, local sombreado, com abrigo de chuva, né, voltado para o sol, tudo aquilo que nós já vimos em aula prática, tá? E também pode ser utilizada, gente, a própria caixa de criação, né? Essa técnica ela pode ser utilizada, você colocar lá no local onde você quer capturar um enxame de abelhas sem ferrão, colocar a caixa impregnada de feromônio de abelhas sem ferrão
e tentar fazer a captura com essa caixa. Qual é a vantagem e desvantagem de cada um? Bom, a vantagem dessa isca PET é que ela é fácil de fazer, você consegue fazer ela em quantidade, os materiais eles são baratos, e você tem maiores chances de capturar justamente porque você tem mais iscas para capturar, né? Se houver, por exemplo, roubo ou alguém mexer na isca, né, e ela se perder, você fez 20 iscas, você ainda tem 19, né? Você perdeu 3, 4 iscas, você ainda tem 16 iscas. Então, você consegue maximizar as suas chances de capturar uma abelha sem ferrão na natureza, tá? No entanto, você depois vai ter que fazer um manejo, para fazer a transferência dessa colônia que se formou dentro da isca, caso você tenha conseguido pegar, para dentro da caixa racional, tá? Isso não é difícil, mas ele exige um pouco de prática, um pouco de habilidade, né? E você tem que fazer com cuidado para você não acabar prejudicando o crescimento dessa colônia dentro da caixa racional. Tá? Então, existe essa questão do manejo de transferência da isca para a caixa. A caixa, né, tecnicamente é mais fácil. Você colocou a caixa ali na natureza, entrou a colônia, você não precisa depois ficar manejando para transferir, porque a colônia já está dentro da caixa. O problema é que as caixas elas são feitas de madeira, tá? É um material mais caro. Se houver furto, você tem um prejuízo maior, tá? Porque está lá na natureza, alguém vai lá e pega, dependendo da área que você colocar. E você também não consegue fazer tantas e espalhar tantas com a facilidade que você consegue nas iscas PET. Tá? Então, existe esses poréns. Então, a vantagem da caixa é que você não precisa fazer esse manejo de transferência. A desvantagem é que você não vai conseguir espalhar tantas caixas iscas, né, da mesma forma como você conseguiria com a isca de garrafa PET, tá bom? Então, explicando essas duas formas em que eu posso fazer a captura dessas colônias na natureza. Com relação às caixas de criação, nós temos alguns modelos, temos as horizontais, tá? Que elas são muito utilizadas ali de forma rústica, né? Essa aqui é uma forma bem elaborada, bem comercial mesmo, mas existem muitas dessas que são utilizadas ali, principalmente na região do Nordeste, que são tradicionais, são caixas rústicas, assim, de maneira horizontal. As que têm se tornado bastante popular e bastante utilizadas realmente são as verticais, né? Essas em modelo de torre, né? Modelo de prédio, porque elas facilitam bastante a divisão de colônias, tá? E é nesse tipo de caixa que a gente vai se deter a partir de agora, tá? A gente vai dar mais ênfase nesse tipo de caixa. Então, basicamente, né, essa caixa, também chamada de caixa ímpar, porque foi desenvolvida por um pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, tá? Essa caixa ímpar, ela tem módulos, tá? Começando por baixo tem o módulo fundo, tá? Podendo também ser chamado de ninho. Acima do ninho tem o módulo de divisão, tá? Que pode ser também chamado de sobreninho. E acima do sobreninho você pode ter uma ou mais melgueiras, tá? Que é onde elas vão depositar o mel, onde elas vão depositar os potes de pólen. E acima dessas melgueiras tem o módulo tampa, tá? Que vai fechar, realmente vai ser a parte de cima dessa caixa. Olhando para dentro dessa caixa, gente, a gente tem isso aqui. Deixa eu dar uma ampliada aqui para vocês verem melhor. Você tem aqui, ó, a parte de baixo, que é chamada de ninho. Você tem o sobreninho, tá? O ninho pode ser chamado de fundo, o sobreninho pode ser chamado de divisória ou divisão, módulo de divisão. A gente tem aqui em cima, ó, duas melgueiras, duas bandejas, tá? Que são os potes de alimento com mel e com pólen. E acima, a tampa. Então, ela imita o que acontece na natureza, tá? É esse mais ou menos o formato que ocorre na natureza. Você tem a entrada, e aí você tem, depois da entrada, os discos de cria, e acima você vai ter os potes de alimento. Observem, gente, que entre o ninho e o sobreninho existe uma passagem, tá? E essa passagem permite que o ninho que foi
iniciado aqui embaixo, ele cresça, tá? Em andares. Tá? Observe aqui que eles não são, os discos de cria, eles não estão um sobrepostos ao outro, existe um espaço, tá? Natural, e eles vão crescendo. Tá? Aqui já não existe mais essa passagem, ela é vedada, ela tem uma madeira aqui com espaço suficiente para que somente as abelhas passem para os andares de cima. Tá? Isso impede, então, que esse ninho aqui cresça em demasia, cresça muito, tá? E aí não resta outra alternativa senão as abelhas depositarem os potes de alimento aqui, já que o ninho não consegue crescer mais porque existe uma madeira atravessada aqui. Diferente aqui dessa divisão, em que ela permite a passagem porque o meio é aberto. Tá? Então, isso é uma estrutura de uma caixa racional para a criação de abelhas sem ferrão. Olhando de maneira mais esquemática, né, com relação à construção, uma coisa que é importante notar, nós temos algumas dimensões aqui, tá, para essa caixa ímpar. Não existe somente esses dois modelos de caixa, existem caixas que são sextavadas, existem outros modelos de caixa, eu estou falando das que são mais comuns, tá? Mas considerando essa caixa ímpar, observe que você tem um módulo fundo ou ninho, é uma caixa normal, tá? Quando vista de cima, e ela possui um furo que vai se tornar a entrada dessa colmeia, dessa colônia, tá? Você tem o sobreninho, vou dar uma ampliada aqui para vocês verem melhor. Você tem o sobreninho com aquela abertura no meio, tá? Essa abertura tradicionalmente é feita de triângulos de madeira colocados nos cantos, mas é muito variável, você pode achar outros tipos de abertura, tá bom? E é uma caixa. Você tem a melgueira e observe que Sim, pode perguntar. Esse triângulo aí nessas caixas que vieram é aquele disco tipo de plástico? Exatamente. É a variação que existe, tá? Tradicionalmente, ela foi idealizada como este tipo de passagem, tá? Por conta de ser madeira, né? Então, é muito mais fácil você fixar esses triângulos na parte interna dessa caixa quando é dessa forma aqui, né? Então, só que, como vocês puderam ver lá na nossa caixa que nós adquirimos, o que faz essa função aqui é um quadrado de acetato com um furo no meio, com um círculo no meio, que permite a passagem normalmente dos discos de cria para cima. Tá? É uma passagem. Tá? Esse é o padrão tradicional que foi idealizado, mas como eu falei para vocês, hoje estão utilizando já os quadrados de acetato, que são removíveis, não são fixos nessa estrutura. Entendeu? Aquele círculo preto, professor, que você me mostrou? Ele faz essa função aqui, ó. Essa função aqui, ó, de limitar esse espaço aqui para não ficar totalmente aberto como esse aqui, tá? É aquele disco preto com um furo no meio, ele faz essa função aqui, ele é removível. Aqui, como é madeira, ele é fixado na estrutura, ele não é removível. Lá é removível. Entendi. Entendeu? Ok. Então, olha lá. Acima desse sobreninho eu tenho a melgueira, que dependendo da espécie, né, dependendo da quantidade de mel produzida, eu posso ter 1, 2, 3 melgueiras, quanto forem necessários, tá? Os mais comuns é ter 2 melgueiras. E ela é tapada aqui no centro para impedir o crescimento do ninho, tá? Dos discos de cria. Então, só tem espaço lateralmente aqui para a passagem das abelhas virem aqui em cima construir os potes de alimento, tá? E a tampa que veda, né, que fecha em cima. Então, essa é a estrutura básica. Com relação a esses tamanhos que vocês estão vendo aqui, eles são específicos para cada disco, para cada tipo de abelha. Se você tem abelhas que produzem discos de cria maiores, né, mais largos, você precisa ter uma caixa maior. Se você tem uma abelha como a jataí, que possui um disco de cria menor, que eles fazem discos de cria menor, aí você pode fazer caixas menores como as nossas que a gente adquiriu. Só para vocês terem uma ideia, elas são idealizadas através desse diâmetro aqui, gente, ó.
Então, você tem os discos de cria, né? Eles fazem discos, né, de células de cria, e aí o diâmetro, né, de uma ponta a outra, a distância de uma ponta a outra é levada em consideração para a largura da caixa. Então, em torno de 2 a 3 centímetros para cada lado dos discos de cria. Então, se esse disco de cria tem mais ou menos uns 10 centímetros de diâmetro, né, de uma ponta a outra, para cada lado eu devo acrescentar 2 a 3 centímetros para que essas abelhas tenham espaço para se movimentar, para colocar alguns potes aí próximo desses discos e para que não fique muito estreita, né, muito próximo à parede. Então, se eu tenho abelha, por exemplo, que faz uma, deixa eu colocar aqui, desenhar aqui. Se ela faz, por exemplo, esse aqui é o diâmetro dessa imagem, tá? Tem essa distância aqui. Agora, se eu tenho abelhas que fazem discos de cria nesse tamanho, essa caixa ela precisaria ser maior para haver uma distância, tá, daqui até a parede lateral. Tá? Então, as caixas elas têm um formato padrão, mas elas não vão ter um tamanho padrão, porque isso vai depender muito da abelha que você está criando. Se a abelha ela produz discos de crias maiores, você vai precisar de uma caixa maior. Se a abelha produz discos de crias menores, você vai precisar de uma caixa menor. A meliponicultura é uma ciência que está se desenvolvendo. Por serem muitas espécies trabalhadas, e cada espécie tem um hábito diferente, tem uma biologia diferenciada, então ainda não se tem um padrão para todos os tipos de abelhas sem ferrão que podem ser criadas. Inclusive, essa espessura, tá, da madeira utilizada aqui, tá, essa espessura de parede, ela varia conforme a região. Em regiões mais frias, tende-se a ter essa espessura de madeira um pouquinho maior por causa do frio, tá, para garantir o conforto térmico dessas abelhas. Em regiões mais quentes, elas tendem a ser um pouco menores, justamente para não virar um forno lá dentro. Vocês entenderam isso? Sim. E professor, quando for para retirar, a gente tem que tirar da bandeja 1 ou 2? Ou pode ser das duas? Esse é interessante, vai ser assunto da nossa próxima aula, mas eu vou te dar uma adiantada. Você tem o ninho e tem o sobreninho. Os dois, eles vão ter aqui, ó. Vou voltar na figura anterior. Os dois vão ter discos de cria, tá? Então, eu vou deixar estes discos de cria que estão no ninho numa caixa e eu vou colocar estes discos de cria do sobreninho em outra caixa. Vou deixar esta caixa original com uma bandeja de pote de alimento e vou passar a outra bandeja de pote de alimento para outra caixa, onde eu coloquei o sobreninho. Entendeu? Mais ou menos. Então, são 4 compartimentos. Eu vou passar 2 compartimentos para outra caixa. Exatamente. E pegar da outra caixa os 2 compartimentos que estão vazios e colocar aí nessa caixa principal. Isso a gente vai ver com detalhes na próxima aula, mas é mais ou menos isso. Na caixa original, eu vou deixar o ninho, né? O ninho e uma bandeja de pote de alimento, e na outra caixa eu vou passar o sobreninho com a outra bandeja de pote de alimento. Então, as duas caixas elas vão ter favos de cria e pote de alimento, tá? Só que uma vai permanecer na caixa original e a outra vai para a caixa nova. Entendeu? Entendi. Certeza? Tá fluindo. Tá fluindo? É como se eu fizesse isso aqui, Janilde. Eu vou pegar este sobreninho e este pote de alimento e jogar para uma caixa nova, onde eu vou só adicionar mais uma bandeja, a tampa e o fundo ou ninho. Nessa caixa antiga vai ficar o ninho, um pote de bandeja e a tampa. E aí essa colônia ela vai crescer de novo. Entendeu? Entendi, mas e a rainha? Outra rainha para outra caixa? Exatamente. Aí o que acontece? Vai aquela segunda rainha. O que acontece? Nas meliponiformes, né, ou seja, nas abelhas do gênero Melipona, que são as chamadas urussus,
as rainhas elas são formadas por mecanismos genéticos. Ou seja, os favos de cria que eu transferi para a nova caixa vão nascer rainhas. Vão ter operárias e vão nascer rainhas. E essas rainhas, quando nascerem, elas vão fazer a fecundação com o macho e vão começar a botar ovos normalmente. Vai ser formada uma nova rainha. Para as trigoniformes, que são as abelhas menores, né, eu tenho que observar na hora da transferência se eu estou transferindo células realeiras, porque é dessas células realeiras que vão nascer as novas rainhas. A rainha antiga vai ficar aí na caixa antiga e eu vou esperar que nasça uma nova rainha na caixa nova. Entendeu? Então, aqui, olha, apenas para vocês observarem uma imagem demonstrando essa caixa, tá? Então, você tem aqui o fundo, onde vai ter a entrada, bem aqui a entrada. Você vai ter aqui o sobreninho, tá? O fundo ninho, módulo de divisão ou sobreninho. Aqui você vai ter a melgueira, tá? O ninho não consegue mais crescer a partir daqui por causa dessa parte de madeira, somente as abelhas conseguem passar. Aí, pelo tamanho aqui dessa passagem, devem ser abelhas meliponas, que são maiores, e aqui a tampa, que vai em cima, tá? É uma estrutura bem simples e funcional que você pode fazer aí com madeira dessa região. É mais comum fazer com madeira de pinos, que é uma madeira exótica no Brasil, mas que ela é bastante produzida. Ela não é muito resistente e durável, mas ela é leve, tá? E ela pode ser envernizada para ter uma durabilidade melhor. Mas você pode ter aí realmente fazer com uma caixa aí de criação de abelha sem ferrão com a madeira disponível, desde que ela não seja uma madeira resinosa, uma madeira que deixe muito cheiro, para que isso não atrapalhe no trabalho das abelhas, né? Na captura de abelhas, no manejo das abelhas. E sempre que for invernizar a caixa, que é possível, ou pintar essa caixa, fazer isso com bastante antecedência e sempre fazer isso por fora. Nunca se deve passar nenhum produto químico que não seja o feromônio dentro da caixa. Já ia lhe perguntar isso mesmo, da tinta. Não pode por dentro. Mas é melhor pintado para proteger a madeira ou deixa assim mesmo? Você pode invernizar ou você pode pintar, tá? A pintura é uma questão também estética, né? Para deixar visualmente mais agradável. Mas, assim, ela ajuda, dependendo da tinta que você estiver utilizando aí, uma tinta impermeabilizante, uma tinta óleo, ela serve também para dar essa durabilidade. O verniz também funciona perfeitamente, mas sempre por fora, nunca por dentro. Então, essa foi a nossa aula de hoje. O formulário lá de atividade já deve estar liberado no Google Sala de Aula. E vocês têm alguma dúvida?